Minha amiga, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês por mais 10 minutinhos mais ou menos. E agora nós vamos falar sobre fontes de estudo. Ok, a gente já viu lá que as fontes de informação ou de sensações são os nossos 5, talvez 6 sentidos, não duvido da existência dele. E agora eu vou falar das fontes de estudos. Eu vou seguir basicamente aquela piramidezinha que a gente trabalhou nos 3 primeiros blocos de William Glasser. E a gente começa aqui pela primeira fonte, que é a de leitura, tá bom? Ler. Meus amigos, deixa eu ser bem honesto aqui com vocês. Ler pelo próprio Glasser é o primeiro passo. Ah, professor, mas ele estava ali na década de 50, 60 do século passado, não tinha ainda videoaula, não tinha internet. Pessoal, mas convenhamos, principalmente na nossa área de aprendizado, que é o ensino jurídico, nós somos juristas, leitura é imprescindível. Não dá para abrir mão da leitura. Não dá para abrir mão da leitura. Ponto. Meus amigos, um médico tem vários instrumentos de trabalho. Se ele é cirurgião, é o bisturi, basicamente. Se ele é anestesista, os outros equipamentos, ok. A gente vê muito ali o jaleco, aquele estetoscópio, né? Então, seria mais ou menos que uma fardinha ali que a gente coloca no estereótipo do médico, ok. O engenheiro, ele precisa ali de uma calculadora, ele precisa, às vezes, daquele capacetezinho para ir na obra, fiscalizar, ele vai precisar muitas vezes de lápis, daqueles papéis maiores, hoje em dia de um computador, ok, ele precisa, aquilo é um instrumento de trabalho dele. E quantas mais profissões nós pudermos pensar, cada profissão tem os seus instrumentos de trabalho. Mas qual é o instrumento de trabalho de um jurista? Professor, notebook, né, para fazer vamos ser práticos, pragmáticos. O maior instrumento de trabalho de alguém do direito é a palavra. Pode ser a palavra escrita, pode ser a palavra falada, mas o nosso instrumento de trabalho é a palavra. E nós só vamos conseguir aprender a ler, interpretar, escrever e falar corretamente a partir da leitura, de estar sempre ampliando o nosso vocabulário, de entender a aplicação adequada de cada palavra em cada sentença. Então, leitura, meus amigos, se já é importante para todo mundo, para nós, muito mais. Então, criem o hábito de ler. Mas ler o que, professor? Excelente pergunta. Vamos lá. Então, uma das primeiras coisas que eu peço que vocês leiam é a lei. Meus amigos, deixa eu compartilhar um segredinho aqui com vocês. As provas e os concursos, nas provas e concursos não caem a lei. Despencam. Sabe por quê? Porque é o mais fácil para o examinador. Doutrina, você vai achar doutrinador que fala uma coisa e outro que diz tudo e fala completamente outra coisa. E aí, se eu cobro doutrina, eu dou aso a anular a minha questão. Jurisprudência tem sido bastante cobrada e a gente vai já falar dela, mas às vezes muda mais rápido do que a lei. A letra de lei é aquilo que está consolidado, é aquilo que é certo. Quando eu cobro uma questão de letra de lei, a chance de anular é muito pouca. Pessoal, dependendo do concurso, a letra de lei é responsável por mais de 70% das questões.
falei para vocês na nossa primeira aula que eu ia compartilhar também os meus insucessos. E eu digo a vocês o seguinte, olha, boa parte do meu insucesso se deve à minha falta de costume de ler a letra de lei. Lá no do ano de 2007, quando eu já estava no segundo ano da faculdade, sim, minha faculdade era dividida em anos e não em semestres, um professor que eu tenho em alta estima, em alta consideração, ele falou o seguinte, olha pessoal, hoje em dia com computador, internet e agora até com os celulares, qualquer lugar do mundo você tem acesso à lei, não vá decorar a lei, vá entendê-la, vá atrás da interpretação, vá atrás da doutrina, é isso que vai fazer o diferencial. E ele estava certo, ele está certíssimo. Mas, meus amigos, para provas e concursos, não tem como abrir mão de ler a lei e de tentar memorizar pelo menos aqueles artigos, alíneas, incisos, parágrafos mais importantes. Então, peço que vocês leiam a lei. Tenham o costume de sempre que estão estudando um assunto e for referido um dispositivo normativo, vá para ele. Leia. Veja. Vai chegar um momento em que você já leu tanto aquele dispositivo que você, às vezes, até já sabe que está ali num canto superior de uma página do seu vade-mecum. Então, criem o hábito de ler. Letra de lei. O que mais, professor? Jurisprudência. Para provas e concursos, meus amigos, olha, juntando letra de lei com jurisprudência, normalmente a gente chega em 85% das questões. Daí para mais, claro, vão ter concursos que são um pouco mais diferenciados, não vou dizer exigentes, que talvez esse percentual caia, mas há uma média de 85%. Vão ter concursos que isso chega a 95%, 96% tranquilo, ler mais jurisprudência. E quando eu falo em ler jurisprudência, eu digo a vocês o seguinte, olha, demorei para descobrir isso. Descobri apanhando. Vocês estão ganhando praticamente de graça. Vamos ver se vão dar valor. Tenho os informativos dos tribunais superiores. Quais informativos, professor? STF e STJ. Se você quer concurso do trabalho também, aí eu vou colocar entre parênteses aqui, do TST. Se você quer Justiça Militar, do STM. Se você vai fazer ali para TRE, né, analista de TRE, é bom ter a jurisprudência ali também do TSE, tá bom? Então, basicamente, a grande maioria deles, pelo menos esse aqui, dos últimos 2 anos. Tem muito livro já, basicamente, deixa eu compartilhar aqui com vocês um deles. Desculpa estar tomando seu tempo, já devia ter deixado ele separado, mas estou ganhando nada para fazer o merchan. Tem aqui o livro do professor Márcio André Lopes Cavalcante, que é o dono daquele site Dizer o Direito, e aí ele coloca, ó, esse daqui é o de súmulas, mas ele também tem o vade-mecum de jurisprudência, e aí ele coloca essa jurisprudência dos últimos 2 anos aí, ou um ou outro que é mais importante, ficou mais emblemática, mas tenham o costume de ler esses informativos. Ah, professor, não quero gastar com isso. Ok, o próprio Dizer o Direito tem acesso gratuito ali a boa parte do seu material. E, claro, beber na fonte mesmo. Vocês podem se inscrever lá no post do STJ, do STF e ficar recebendo isso para vocês. Professor, o que mais de jurisprudência? Súmulas. Mostrei o livro errado, mas é bom que já mostro para vocês. Informativos e súmulas. Meus amigos, teve um desses cursos que eu fiz mais recente e o professor foi na cara assim, ele disse, olha, você tem que saber as súmulas de cor, ponto. Isso me bateu um desespero tão grande, porque só das STF são mais de 750, da STJ está por aí também. Claro que tem algumas
que já foram canceladas, mas, enfim, é muita coisa, mas a chance de cair uma questão de súmula é muito forte, principalmente no exame de ordem. Então, a ideia é que a gente tenha os informativos e as súmulas na nossa cabeça, tá bom? Terminou de ler aqui? Não, professor, mas chegou nos 10 minutos, eu convido você a fazer uma última pausa e volta para o próximo bloco para a gente encerrar a nossa aula de hoje.